Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as declarações do Barroso, que são todas no sentido de ajudar o Alexandre de Moraes, né? Eu tenho falado para vocês já que há algum tempo que está tendo um racha lá no STF, e o Barroso parece que está tomando o lado do Alexandre de Moraes. Curiosamente, o Barroso era dos caras mais moderados lá no STF, e de repente ele se radicalizou em favor do Alexandre de Moraes, em favor de condenar Bolsonaro pelo golpe, coisa e tal, essas coisas todas que, de novo, esse pessoal lá, eles são juristas experientes, eles sabem que não tem nada contra o Bolsonaro ali, que não tem nada, hipótese alguma, para condenar Bolsonaro, e, no entanto, eles estão seguindo com essa perseguição absurda contra o cara, né? Aqui, ó. Barroso de ser desejável julgamento que Bolsonaro aconteça ainda em 2025. É o que eu falo para vocês, eles têm que correr contra o tempo, eles têm que condenar o Bolsonaro rápido, porque se deixar chegar muito perto de 2026, olha só, mesmo em 2025, tá, se ficar muito para o final do ano, vai ficar complicado para eles conter a necessidade dos políticos de abraçar Bolsonaro. Esse pessoal tá com um problema. E aí a gente fica na dúvida, né? Por que será que o Barroso está defendendo tanto Alexandre de Moraes nessa história? Essa notícia foi sugerida por Mamarov, a Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Barroso deu uma declaração dizendo que anistia é perdão e o 8 de janeiro é imperdoável, diz Barroso, né? E o que ele quer dizer com isso? Não dá para saber, porque a verdade é a seguinte, a anistia pode ser perdoável, pode ser imperdoável, isso é uma opinião pessoal dele, ele pode não concordar com a anistia, é direito dele não concordar com a anistia. Agora, ele tem que concordar que o Congresso pela Constituição brasileira, o Congresso é que define isso, a prerrogativa de dar anistia é do Congresso. Se o Congresso passar a lei da anistia, ele não pode fazer nada, o Congresso aprovou a anistia. Então fica uma situação desse negócio de dar essas declarações sobre coisas que eles podem vir ser chamados a julgar, justamente porque, né, fica estranho esse negócio. Por que ele está falando isso, né? Aqui, ó, segundo ele, anistia é perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Porém que o Congresso tem o direito de redimensionar a extensão das penas, pois está dentro da sua competência. Não tem esse negócio, não é só redimensionar o tamanho das penas, não. É também dar a anistia. A anistia faz parte das prerrogativas do Congresso. O Congresso pode, em tese, dar anistia para qualquer pessoa por qualquer crime. Ah, mas eu acho injusto. Você pode achar injusto, é seu direito achar injusto, né? Eu acho injusto que o STF tirou o Lula da cadeia, por exemplo, né? No entanto, o STF tirou o Lula da cadeia. Aqui, ó, o Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso nos julgamentos do 8 de janeiro. Falso. Usou uma legislação absurdamente sem sentido, usou coisas que não deveria ter usado. Crime multitudinário, por exemplo, o contexto de que a legislação aprovada pelo Congresso diz que você tem que individualizar as penas. As pessoas, elas são culpadas, elas têm que ter a pena de acordo com aquilo que elas fizeram. O STF usou esse conceito totalmente errado de crime multitudinário para dizer que todo mundo ali queria dar golpe, e isso é inválido, isso é contra a legislação aprovada pelo Congresso. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão, o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência, disse o Barroso, né? De novo, acho um absurdo isso daqui, porque mais do que isso, a anistia também está dentro das competências do Congresso. Está lá na Constituição definindo que a anistia é uma competência do Congresso. Se o Congresso quiser dar anistia, ele tem o direito. Onde é que está escrito na Constituição que é imperdoável alguma coisa? Não tem nada disso. Aqui, ó, Constituição Brasileira, artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, item 8, concessão de anistia. Aqui está dizendo que é concessão de anistia para crimes que o STF acha que são perdoáveis. Não, não é. É concessão de anistia para qualquer coisa. Qualquer que seja o crime, o Congresso pode conceder anistia, nesse caso, com a sanção do presidente. É lógico que a sanção, se houver o veto do Lula, esse veto pode ser derrubado pelo próprio Congresso. Então, ou seja, o Congresso tem esse poder no final das contas, né? Isso mostra o absurdo que essa ideia aqui do Barroso está ajudando o Alexandre de Moraes nessa história. Aqui, ó, Barroso de ser desejável que o julgamento de Bolsonaro aconteça ainda em 2025. Esse é outro ponto, eles estão correndo com essa história porque eles sabem que não conseguem manter essa palhaçada por muito tempo mais. Eles têm que correr com isso. A expectativa deles é chegar no fato consumado
da condenação do Bolsonaro, né? E, de novo, o que está acontecendo nessa coisa toda aqui? Por que o Barroso está nessa correria, nessa ajuda para o Alexandre de Moraes? Exatamente com esse interesse de chegar lá. Eles acham que no momento que concluir isso daí que vai resolver o problema. Não vai. A informação descentralizada mudou a coisa, né? Agora, o que chega a ser muito estranho é que o Barroso, ele não tem mais apoiado abertamente o Alexandre de Moraes, quando teve os últimos escândalos aí do caso da Espanha, né, que o Alexandre de Moraes libertou a citação do Bolsonaro na UTI, e não sei mais o que, os vários absurdos que o Alexandre de Moraes tem feito, nem o Barroso mais tem conseguido ir lá e apoiar o cara abertamente, como já chegou a fazer várias vezes antes, né? Mas chama atenção como é que o Barroso continua apoiando essa ideia de conseguir condenar o Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês, né? Esse negócio de evitar o perdão, a coisa, é justamente porque eles precisam dessa ideia do crime multitudinário para poder condenar o Bolsonaro. Se eles perderem isso, se você acaba com esse negócio, como o Fux propôs, né, de condenar a Débora só pelo que ela fez, só pela adulteração da estátua, a violação da estátua lá, acabou, eles não conseguem botar o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez no 8 de janeiro? Não fez nada. Não tem absolutamente nenhuma linha dele pedindo o protesto, não tem nada dele apoiando o protesto, ao contrário, ele tem a declaração dele no último dia do governo dizendo que era para o pessoal sair dos quartéis e coisa e tal. Então, qual a ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro? Não tem ligação nenhuma. Eles precisam dizer que esse negócio, que qualquer coisa que tenha a ver é golpe de Estado, para eles poderem condenar o Bolsonaro nessa história. Essa é a situação deles, né? E aqui, Barroso diz ser desejável o julgamento de Bolsonaro ainda em 2025, ou seja, mais uma vez reforçando a hipótese do Alexandre de Moraes para esse julgamento rápido, né? Ele falou aqui, ó, que não acho que seja o caso de anistia, porque significa perdão, e o que aconteceu é imperdoável. Como que é imperdoável? Não tem nada de imperdoável escrito na Constituição. Se o Congresso der anistia, pronto, deu anistia, acabou, não tem esse negócio, né? Aqui, ó. Se o presidente pode participar de lives, poderia receber citação, ou se você está inabilitado por questões de saúde para participar de atividades públicas, está habilitado. Não, isso é um erro enorme, porque, de novo, você fazer uma live, você não pressupõe a presença de ninguém adicional no seu quarto, né? Você faz uma live com um celular apenas. Ao passo que ir um oficial de justiça fazer citação não apenas é uma coisa absurda, como também ele poderia ter sido citado da forma dos advogados dele, não precisava ser citado pessoalmente. Ou seja, isso aqui foi um absurdo do Alexandre de Moraes, que mais uma passada de pano do Barroso nessa história, né? E aí começa a ser estranho, que o Barroso também negou o pedido do advogado para afastar o Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes, evidentemente, é suspeito nesse caso do suposto golpe do Bolsonaro, e, no entanto, eles estão forçando essa barra de manter o Alexandre de Moraes ali, né? E aí fica essa questão. Quanto tempo esse pessoal vai levar para perceber o problema? Tem outras hipóteses também, né? Tem gente falando sobre possível chantagem desse pessoal, inclusive o pessoal do Joesley Batista. Tem circulado um áudio aí que eu não sei se é verdadeiro, não sei se esse áudio realmente saiu na época e coisa e tal, que fala que o Joesley Batista fala, não, o segredo é o STF, né? Só jogar. A gente não vai ser preso de jeito nenhum porque ele vai jogar pro STF e o STF solta todo mundo. E eu não descarto de ser alguma coisa desse tipo, tá? O STF está agindo, na verdade, na forma de pressão por chantagem de pessoas à esquerda. Isso não é uma coisa que pode ser descartada no final das contas. Porque uma coisa é certa, juridicamente esse pessoal não tem motivo nenhum para agir. O que está levando esse pessoal a agir dessa forma? Só pode ser isso, alguma chantagem que eles estão sofrendo, alguma coisa muito clara que o pessoal da esquerda tem do STF na mão deles. É por isso, só pode ser por isso.